Nós iniciamos o ano de 2025 em relação ao direito das pessoas com deficiência de uma forma que há muito tempo não se via, uma forma muito estranha, e parece que nós vamos ter aí um ano bastante agitado, com muita disputa, muita luta para manutenção, pelo menos, se não for para nós avançarmos, mas pelo menos para manter aquilo que já foi conquistado até aqui. É isso mesmo que você está ouvindo. Infelizmente, a gente está hoje no dia 10 de janeiro de 2025 e já iniciamos o ano aí com muita notícia ruim, negativa para o direito das pessoas com deficiência. Hoje, infelizmente, eu venho aqui explicar para vocês mais uma coisa que está acontecendo, mais uma situação que está acontecendo, que é negativa para as pessoas com deficiência. E o que eu vou explicar hoje é algo que, se não fosse muito sério, beiraria o ridículo. Mas eu espero que ao final desse vídeo você consiga entender o propósito daquilo que eu vou explicar aqui para vocês hoje, para que vocês tenham consciência do que está acontecendo e que nós possamos juntar forças nesse momento para derrubar mais uma situação que vai atingir as famílias de pessoas com deficiência de forma vertiginosa. E aí é por isso que esse canal existe, para que nós possamos divulgar o máximo possível de informação clara, informação boa, para que as pessoas com deficiência possam se defender e ter uma vida mais digna. Então vamos ao vídeo, onde eu vou explicar para vocês o que é o veto 38 em relação a um projeto de lei que facilitaria a vida das pessoas, mas enfim, foi vetado agora no final do ano de 2024 e agora a nossa luta, agora no início de fevereiro, é a tentativa da derrubada desse veto lá no Congresso Nacional. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é André Coelho, sou advogado, especialista em direito da pessoa com deficiência, também sou uma pessoa com deficiência auditiva. E esse canal aqui existe já há muitos anos para divulgar, informar e trazer qualidade de vida e dignidade para a vida de famílias e pessoas com deficiência, em todo o Brasil e fora dele também, fora do Brasil, para que essas pessoas possam tomar conhecimento daquilo que é direito delas, daquilo que elas podem fazer para se defender e ter uma vida com muito mais dignidade. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, aperta aí o sininho para receber as notificações de tudo que acontece por aqui. Então vamos explicar agora para vocês o que está acontecendo com relação ao veto número 38, o que era o projeto de lei que trazia esse benefício e o que vai ser feito a partir de agora, o que já está sendo feito para a gente poder tentar manter um direito ou preservar um direito de famílias e pessoas com deficiência por todo o Brasil. Há alguns anos já vinha tramitando no Congresso Nacional dois projetos de lei, um na Câmara dos Deputados, outro no Senado, que previa a dispensa de reavaliações periódicas para pessoas com deficiência que tinham direito a algum benefício previdenciário ou assistencial. Esses projetos de lei têm uma lógica, porque, na verdade, pensa comigo aqui rapidamente, a grande maioria das pessoas com deficiência tem, na sua condição, uma situação de irreversibilidade, ou seja, a situação da deficiência dessas pessoas não regride, não reverte, a não ser que ocorra um milagre. E eu já falei aqui nesse canal várias vezes, e onde eu vou eu falo isso, que eu sou uma pessoa que acredita em milagres. Mas tirando essa possibilidade, a questão de reverter um quadro de deficiência é muito difícil, é quase que impossível do ponto de vista científico. Eu gostaria muito de ter a minha audição retomada de forma plena para que eu pudesse viver uma vida plena novamente. Infelizmente, eu tenho que conviver com essa deficiência, assim como milhões de brasileiros hoje. Nós temos aí, estatisticamente, pelas informações oficiais do IBGE, que nós temos quase 10% da população brasileira com algum tipo de deficiência. Isso são informações oficiais. A gente sabe que nós temos muito mais do que isso, porque a grande maioria das pessoas com deficiência esconde por vergonha, por medo de não conseguir uma posição de emprego, por medo de preconceito social, por medo de uma série de questões. Então a gente sabe que o número é muito maior. Dessa forma, os projetos de lei têm uma lógica óbvia, né? Para que ficar de ano em ano tendo a necessidade da revisão dessa reversibilidade ou não da deficiência, se a pessoa já apresentou em algum momento da vida dela ali, na hora que ela foi, por exemplo, pleitear uma aposentadoria por invalidez, que é um dos tipos de aposentadoria que é possível para pessoas com deficiência. Não é a melhor, já expliquei isso aqui várias vezes no canal, porque a aposentadoria da pessoa com deficiência é o tipo mais vantajoso hoje no sistema previdenciário brasileiro, mas ela exige alguns requisitos específicos e algumas pessoas, por não atingirem esses requisitos específicos, acabam tendo que optar realmente pela aposentadoria por invalidez, caso, evidentemente, que a deficiência também cause incapacidade permanente para as atividades profissionais dessa pessoa. Então, dessa forma, bastava que, num primeiro momento, no momento da concessão da aposentadoria, a pessoa
comprovasse a deficiência, através das perícias do próprio INSS, que não haveria necessidade de haver essas reavaliações constantes. Então, os dois projetos de lei tinham esse mesmo objetivo, tramitaram, como eu disse, por algum tempo na Câmara e no Senado, e foram aprovados. Acontece que agora, no final do ano de 2024, ao chegar na presidência da República, o presidente Lula vetou, é isso mesmo, infelizmente, os dois projetos, justificando basicamente que essa dispensa contraria o modelo biopsicossocial e a necessidade de comprovação da permanência da condição de pessoa com deficiência, e disse também, na justificativa do veto, que não havia interesse público nesse tipo de legislação. E aí, pessoal, o que é mais comprometedor nesse momento é que o principal impacto disso, né, desse veto, em relação a esse projeto de lei, que já havia sido aprovado, como eu acabei de dizer, né, é que ela submete pessoas com deficiência irreversível a processos burocráticos repetitivos, comprometendo a sua dignidade e a sua autonomia. Então, veja bem que situação inusitada e delicada que nós temos, diante de uma coisa que parece tão óbvia, que parece tão lógica, né, dispensar pessoas com deficiência de reavaliações periódicas, né, ano em ano, a cada 2 anos, por conta da sua própria condição. Não há necessidade de ficar recomprovando que ela tem uma deficiência. Agora imagina comigo você um caso específico de uma mãe que tem uma criança com deficiência, uma criança pequena, que mora num lugar distante e que vive ali com benefício de um salário mínimo por mês, por exemplo, vive em situações sociais de vulnerabilidade, pobreza, enfim, esse cenário que a gente conhece bem, que está aí espalhado por todo o país. Imagina que todo ano essa mãe vai ter que ir até uma agência do INSS para se submeter ou submeter o seu filho a uma perícia novamente para confirmar aquilo que a própria ciência já confirma, que a situação da deficiência do seu filho é irreversível. Então, veja a sequência de situações constrangedoras que nós temos aqui. Eu vou explicar cada uma delas agora. Então, é um absurdo pensar numa coisa dessa do ponto de vista científico, é um absurdo pensar numa coisa dessa do ponto de vista jurídico, é um absurdo pensar numa coisa dessa do ponto de vista financeiro, porque isso traz custos para o Estado desnecessariamente. É evidente, né? A gente sabe que existem questões de fraude, questões que não deveriam acontecer, mas fraude que se combate com inteligência e estratégia policial, de segurança pública, e não com esse tipo de situação de vetar um projeto de lei desse, que é uma coisa que é muito mais óbvia do que parece que o que eu estou falando aqui, mas de forma muito estranha para um governo que se coloca sempre como defensor de pessoas com deficiência, vetar um tipo de projeto como esse, né? Tem outras situações acontecendo nesse momento também, como por exemplo o veto a uma indenização para aquelas crianças que nasceram com sequelas da Zika vírus, e eu vou trazer num próximo vídeo o que aconteceu essa semana agora que passou também em relação a isso. Enfim, nós estamos tendo um início de ano aí com surpresas negativas para famílias e pessoas com deficiência do ponto de vista de retrocesso de direitos ou de exclusão de direitos. Como a gente está falando nesse vídeo aqui agora, por exemplo, essa questão do veto 38 traz aí uma coisa quase que inexplicável, até difícil de explicar como que é possível ter sido vetada uma situação dessa, de tanta obviedade. É lógico que, mais uma vez, eu quero deixar bem claro que a nossa crítica não tem nada a ver com questão política, mas tem a ver com a questão das políticas públicas para pessoas com deficiência. Toda vez que vier de qualquer tipo de governo, de qualquer esfera do governo, qualquer política pública, qualquer situação que afete o bom andamento da vida, da dignidade, da proteção de pessoas com deficiência, a gente vai vir aqui, obviamente, vai denunciar e falar o que for preciso para poder que isso se restabeleça de uma forma mais justa, né? Então, voltando ao exemplo dessa mãe com essa criança. Essa mãe todo ano vai ter que passar por essa situação, vai ter que gastar dinheiro, do Estado, vai ter que gastar o seu dinheiro, vai ter que expor o filho dela, a filha dela, a essa situação. Para quê? Para confirmar o que já está confirmado? Para certificar o que já está certificado? É isso? É isso que é o objetivo que o governo que vetou o projeto de lei quer atingir? É isso mesmo? Ou será que tem mais coisa por trás disso? Porque é muito estranho pensar nesse tipo de coisa, não havendo mais nada por trás disso, como, por exemplo, tentar restringir o acesso de pessoas com deficiência
a benefícios que elas já conquistaram através da luta de muitos grupos, muitas pessoas que têm aí trabalhado nisso há décadas para poder chegarmos até aqui. Né? Então esse basicamente é o primeiro ponto aí que eu queria trazer para vocês, nesse absurdo desse veto 38, que a gente precisa unir forças. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um link de uma petição pública que você precisa me ajudar assinando essa petição, para que nós possamos chegar agora em fevereiro no Congresso Nacional e forçar, né, de forma democrática, civilizada, ao Congresso Nacional pela derrubada desse veto logo nas primeiras semanas aí de fevereiro. Uma outra questão que eu quero explicar para vocês é que o veto compromete diretamente, frontalmente aí, a dignidade da pessoa humana, né, da pessoa com deficiência e a autonomia dessa pessoa, porque ao fazer esse veto funcionar, se o Congresso Nacional não derrubar esse veto, ele vai estar dizendo para a sociedade o seguinte: olha, todas as pessoas com deficiência que têm algum benefício previdenciário ou assistencial tem que comprovar que estão dizendo a verdade, que são pessoas com deficiência, todo ano. Elas são, em tese, pessoas que mentem. Elas são, em tese, pessoas que estão inventando uma situação para não trabalhar ou para ter algum tipo de benefício ou de direito que elas não teriam normalmente. E isso me parece que é algo assim muito arbitrário, muito estranho, muito comprometedor, porque eu vou ser muito sincero para vocês, trabalho com pessoas com deficiência, para pessoas com deficiência, e me lembro de muitíssimo poucos casos que eu encontrei uma pessoa que procurou a nossa assistência jurídica aqui para poder, mentindo para poder tentar alcançar um direito. A grande maioria, 99,9%, são pessoas que de fato elas têm algum tipo de deficiência, comprovadamente, e lutam para comprovar essa deficiência, e quando conseguem, lutam por acessar os seus direitos, e lutam muito, e agora são surpreendidas por uma coisa tão absurda como essa, de haver essa necessidade dessas reavaliações periódicas. Outra coisa assim, que para mim é muito estranha e muito delicada é que a gente fala aqui nesse canal já há vários anos, há muito tempo, sobre a dificuldade, sobre a carência, sobre as incoerências que existem nas perícias hoje no INSS. Né? Lógico, né? Ressalvadas aí as exceções positivas, nós temos milhares de relatos de experiências super negativas de perícias médicas e sociais no INSS. Então, não bastasse a gente já ter denunciado aqui no canal e explicado muitas vezes essa questão muito delicada em relação às perícias, dessa carência, dessa realidade das perícias hoje, atualmente, acontece dessa forma. A grande maioria acontece de forma incoerente, errada, que destoa daquilo que prevê a Convenção Internacional da ONU para Direitos da Pessoa com Deficiência, destoa do Decreto 6949 de 2009, que é o decreto que trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro o que a Convenção Internacional da ONU determina, e que destoa, enfim, da própria Lei Brasileira de Inclusão. Desde 2007, que a Convenção Internacional da ONU para Direitos da Pessoa com Deficiência determina que o modelo a ser aplicado para avaliações de deficiência tem que ser o modelo biopsicossocial. E eu tenho falado aqui reiteradas vezes, tem uma publicação, vou deixar aí na tela para vocês verem, inclusive, um livro recente, agora de 2024, que inclusive é o meu material de final de mestrado, meu trabalho final de mestrado, onde eu aponto que as avaliações da deficiência atualmente no Brasil geram muito mais obstáculos sociais para acesso aos direitos das pessoas com deficiência do que geram pontes, geram acessibilidade, geram facilidades. Né? Enfim, a gente tem aí uma contradição muito grande nesse veto, porque fazendo com que as famílias e pessoas com deficiência sejam submetidas às reavaliações periódicas, a gente está reafirmando, o Congresso Nacional estaria reafirmando um modelo biomédico da avaliação da deficiência. Modelo esse, o modelo biomédico, que foi extinto ou foi separado ou foi colocado de lado desde 2007 pela Convenção Internacional da ONU, seguindo a orientação da Organização Mundial da Saúde. Porque entendemos hoje, as pessoas que pelo menos têm um mínimo de orientação com relação ao direito da pessoa com deficiência, entendem que o modelo a ser aplicado é um modelo biopsicossocial. Inclusive como está previsto pela própria Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 2º, parágrafo 1º. Dessa forma,
ao se exigir, presta atenção então no que eu vou falar aqui agora, ao se exigir as reavaliações permanentes ou periódicas da deficiência das pessoas, com o modelo que nós temos hoje de perícia no INSS, nós estamos dizendo que a Lei Brasileira de Inclusão não existe. E olha, veja, parece inacreditável isso, mas é justamente no ano que a Lei Brasileira de Inclusão completa 10 anos da sua existência, agora em 2025, que isso tudo está acontecendo. Então, eu tenho anunciado, tenho falado aqui no canal há muitos anos, não é de agora não. Se vocês forem olhar aí, tem playlist sobre avaliação biopsicossocial, tem live, tem vídeo pra caramba falando disso há anos. Que eu venho denunciando que o Brasil ainda não adotou um modelo oficial de avaliação biopsicossocial. Ainda se usa o modelo biomédico, o que é um crime, o que exclui, o que coloca pessoas à margem. Pessoas com deficiência que precisam ter acesso a direitos estão sendo colocadas à margem há anos por conta da ineficiência, da ineficácia do governo federal em implantar e implementar o modelo biopsicossocial da avaliação. É verdade que o atual governo, no ano passado, apresentou o projeto final para a nova avaliação biopsicossocial, apresentou isso em julho, na 5ª Convenção Internacional, na 5ª Convenção Nacional de Direito da Pessoa com Deficiência, mas até o momento esse modelo ou as ferramentas da avaliação biopsicossocial não foram implementadas, isso não foi regulamentado ainda pelo governo federal. Então, como explicar que o mesmo grupo que está no poder, né, que no ano de 2024, no mês de julho, apresenta a nova ferramenta, o novo projeto, que é maravilhoso. Se você procurar aí no site do Ministério dos Direitos Humanos, você vai encontrar aí o projeto. O projeto é à frente do seu tempo. Se você for comparar o projeto com outros projetos de outros países de primeiro mundo, o Brasil está muito mais à frente. Mas até agora, né, já estamos aí quase em meados do mês de janeiro de 2025, nós não tivemos regulamentação disso. E, ao se manter o veto número 38 com relação aí à obrigatoriedade de reavaliações periódicas da deficiência dessas pessoas que têm algum benefício lá no INSS, o governo, o Congresso, afirma para as pessoas o seguinte: olha, nós não vamos seguir aquilo que a Lei Brasileira de Inclusão está determinando, desde 2015. É simples assim. Então isso aí é simplesmente, assim, tentando traduzir para vocês de forma muito simples aqui, é completamente inconstitucional. Se esse veto não for derrubado pelo Congresso, o que eu acredito que não aconteça, eu quero acreditar que o Congresso coloque a mão na consciência e entenda que a necessidade, que é completamente desnecessário esse tipo de reavaliação periódica, e derrube o veto. Mas, caso isso aconteça, caso isso não aconteça, aliás, vai haver necessidade da sociedade civil se unir e apresentar aí uma ação direta de inconstitucionalidade por conta de haver a completa desnecessidade dessas reavaliações, até porque feriria de morte a Convenção Internacional da qual o Brasil é signatário e a própria Lei Brasileira de Inclusão. O veto número 38, enfim, trazendo aqui em palavras assim bem claras para vocês, é um retrocesso social de um tamanho que poucas vezes eu vi antes em outras legislações, em outras decisões governamentais com relação aos direitos da pessoa com deficiência. É um retrocesso social, um retrocesso econômico, porque não vai gerar nenhum tipo de economia ou nenhum tipo de benefício para o próprio governo, que fala nesse momento de tanta economia, de tanta necessidade de se fazer economia. Muito ao contrário, vai gerar mais despesa para o próprio governo de uma coisa que não faz o menor sentido de repetir periodicamente. E é inconstitucional porque ele contraria, o veto contraria tanto a Convenção Internacional da ONU quanto a própria LBI. E dessa forma, a gente não pode de jeito nenhum concordar com esse tipo de decisão. A sociedade precisa se unir, especialmente as pessoas com deficiência. Aqui eu faço um apelo muito especial a todos que acompanham esse canal, que assinem a petição que está na descrição do vídeo, para que nós tenhamos um número bastante expressivo aí de assinaturas para levarmos agora em fevereiro ao Congresso Nacional, pedindo o apoio dos congressistas, dos parlamentares para a derrubada do veto. Também quero fazer um convite especial para você na próxima segunda-feira, às 20 horas, aqui no canal do YouTube e no meu Instagram. A gente vai fazer uma live com a Luciana Mendina, que é uma mãe atípica de Brasília, que é uma pessoa que tem lutado pelo direito do seu filho, que é um rapaz com autismo há muitos anos
e também com a presença do deputado federal Duarte Júnior, lá do Maranhão, que é um pai também de uma criança com deficiência e tem hoje uma posição de liderança na Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência da Câmara dos Deputados lá em Brasília. Então a gente vai discutir essa questão do veto ao vivo na segunda-feira às 20 horas aqui no canal do YouTube e lá também no Instagram, no meu Instagram, vou deixar aí os links para vocês, para que vocês possam acompanhar na segunda-feira às 20 horas, tá legal? E eu quero pedir agora para você duas coisas. Bom, primeiro, se ficou alguma dúvida com relação ao veto 38, coloca aqui embaixo no comentário para que eu possa responder de forma que você possa melhorar o seu entendimento com relação a isso. A segunda coisa é que eu quero que você faça um comentário dizendo se você estava sabendo dessa situação, né, que acabou de acontecer agora no final do ano de 2024, e que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que as pessoas tomem conhecimento do que está acontecendo e que elas possam se juntar de uma forma a apoiar a derrubada do veto, para que essas famílias tenham a sua dignidade e os seus direitos mantidos. Isso é muito importante acontecer nesse momento. Eu peço muito pouca coisa aqui nesse canal. A gente vem fazendo esse trabalho de forma voluntária há anos, trazendo informação de qualidade aí para vocês, e a gente pede muito pouca coisa. Então agora eu quero pedir, insistentemente, pedir a você de verdade, que você assine a petição que está aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link, e que comente aqui nesse vídeo dizendo se você sabia dessa situação desse veto, número 38, o que você acha disso, e manifestando tanto aqui quanto lá no meu Instagram. Já tem postagem lá também sobre isso, falando a sua opinião sobre esse veto. Tá legal? Fica aí à disposição o nosso canal e o Instagram para você entrar em contato conosco para maiores informações ou outras situações. E caso você tenha alguma dúvida, coloca aqui embaixo também. Ok? Se você ainda não se inscreveu aqui, se inscreva, aperta o sininho para poder receber a notificação de tudo que acontece. E a gente se encontra aí no próximo vídeo. Um grande abraço para você, até o próximo.